Bom dia, pessoal. Vou transmitir a tela para vocês aqui, para vocês acompanharem a aula de hoje, que é sobre a civilização. E aí, eu tenho algumas questões iniciais para vocês acompanharem nessa aula. Primeiro é onde está essa civilização. A gente vai falar da civilização egípcia, e a gente está falando de uma civilização que está no norte da África. Por que eu gosto de deixar isso bem claro no início das discussões? Porque toda essa discussão de história antiga, eu acho que já falei para vocês, a gente fala numa perspectiva que começa, ou pelo menos se estabelece, ali durante o século XIX e o século XVIII, o final do século XVIII e o século XIX, de história geral, que na verdade é a história da Europa, tá certo? As nações estavam se estabelecendo como nações modernas nesse momento, como os mais próximos dos países que a gente tem hoje. E há essa busca por uma origem em cada canto. Há essa história das origens e tal. E aí se convenciona, ou pelo menos há essa intenção de se colocar Grécia e Roma como a origem da civilização. É onde nasce a democracia, é onde nasce o Império Romano, e é o maior império da antiguidade. Enfim, há toda essa ideia, essa intenção de buscar a origem, né? E aí a galera começa a estudar esses outros povos que estão ao redor dessa Península Itálica e da Península Grega como os povos que se relacionam com elas. E eles também vão buscar as civilizações, as formas de organização que no mundo antigo mais se aproximaram do que se convenciona como o ideal de civilização europeia. Então, galera, é por isso que a gente tem muitas vezes colocado nos livros didáticos, na história tradicional, enfim, em falas, enfim. E a gente mesmo às vezes tem uma noção de como se o Egito fizesse parte da Europa, de alguma forma, ou desse imaginário europeu. O grande império egípcio, o primeiro império da antiguidade, ele é colocado como dentro desse imaginário europeu. Tanto aí nesse mapa que eu estou apresentando agora para vocês, o Egito aparece em azul, que é a marca da Península Arábica. Então, tipo assim, eu não sei se vocês já viram em geografia, mas península é uma extensão de terra que vai mar adentro, né? E aí, se vocês observarem no mapa, o Egito está muito dentro do continente africano. Não faz sentido o Egito estar descrito como parte da Península Arábica. Mas por que o Egito entra como parte da Península Arábica? Para não ser colocado como no norte da África, que é a localização dele real, geográfica e também cultural, tá certo? Então, a gente vê essa civilização antiga do Egito se relacionando com povos africanos, com o reino do Benin, do Sudão, do Congo, enfim, com esses outros reinos africanos, com outras tribos africanas, enfim, com outras organizações sociais no mesmo período, tá certo? Além das organizações que hoje que foram reivindicadas como origem da Europa, que é Grécia e Roma, tá certo? Então, eu queria começar fazendo essa diferenciação para vocês e essa especificação de que nós estamos falando de uma sociedade africana também, tá certo? De um reino que também faz parte da África, de um reino que não é predominantemente branco, mas também não é unicamente negro. Não dá para colocar a África como um reino negro, como outros reinos que se tem na África. Enfim,
fazer esses apontamentos para vocês terem noção do que a gente está falando e de como esse debate se coloca dentro da historiografia, tá certo? E aí eu tenho duas coisas bem práticas para apresentar logo no início, para que vocês tenham essa noção quando virem esses termos por aí, porque são termos que podem aparecer na literatura, enfim. Galera, olha aí para esse mapa, vocês vão ver que tem um amarelinho, um laranja bem clarinho, que é essa região maior, tá certo? Que está na parte de baixo do mapa. E essa região menor, do laranja mais escuro, que está bem em cima do mapa, tá certo? Essa região menor, na parte de cima do mapa, é chamado Baixo Egito. Essa região maior, na parte de baixo do mapa, é o chamado Alto Egito. Professor, por que é o contrário? Porque essa denominação de alto e baixo está de acordo com o Rio Nilo, que é o principal, que é onde o Egito vai se desenvolver em torno do Rio Nilo. Tanto culturalmente, tem uma relação com esse rio, um rio que é visto como um deus dentro da cultura egípcia, e como também socialmente, o rio que é responsável pela subsistência, pelas terras férteis e tal do Egito. Então, o início do rio é dentro do continente africano, tá certo? E ele corre em direção ao mar Mediterrâneo, que está na parte de cima do mapa. Tá bom? Então, por isso que a gente tem o Baixo Egito na parte de cima do mapa e o Alto Egito na parte de baixo do mapa, porque o rio, a parte alta do rio, onde o rio nasce, está na parte de baixo do mapa. Onde o rio desce, onde o rio deságua, a parte baixa do rio está na parte de cima do mapa, porque ele vai em direção ao mar Mediterrâneo. Tá certo? Eu estou fazendo essa diferenciação para vocês terem essa noção quando vocês se depararem com esses termos por aí. Outra coisa que vocês também precisam se localizar é o Egito no tempo. Essa periodização, galera, a gente fala do período dinástico, que é sobre o grande império egípcio. Esse império egípcio é a partir da unificação, tá certo? Então ele vai contar de 3.200 a.C. até 1585 a.C. Você vê aí dois reinos, né, o do Baixo Egito e do Alto Egito. Esses reinos se unificam a partir do ano 3100 a.C. E aí a gente tem essa denominação do Antigo Império, Médio Império, Novo Império. Isso quer dizer que depois de 1585 o Egito acabou? Não. Isso quer dizer que depois de 1585 o Império Egípcio é dominado por outros impérios da mesma região, tá certo? Passa por uma dominação grega, depois a dominação romana, enfim, aí vai passando aí até a história do Egito, até chegar à República Egípcia hoje. Mas aí outras questões. O que a gente vai falar é do mundo antigo, tá certo? E aí no mundo antigo a gente tem essa temporalidade aí, que ela é colocada toda em AC, né? Ela está toda presente antes do nascimento de Cristo, e por isso ela tem uma contagem decrescente. Tá certo? Então é isso. A periodização do Egito mais comum é a do período dinástico, vocês vão ver aí esses nomes, Antigo Império, Médio Império e Novo Império, quando vocês forem estudar. O Carlos sempre pontual nessa aula, ele faz questão de passar esse horário. E aí, além disso, a localização espacial, vocês lembrarem que o Egito está no norte da África, nós estamos falando de um reino africano, e nós estamos falando também dessa relação com o rio de alto e baixo, tá certo? Então é isso. Até aqui tudo bem, galera? Alguma dúvida em relação a isso? Alguma discussão que vocês queiram levantar em relação a esses pontos que eu apresentei? Se não, eu vou seguir, tá certo? Por que eu estou perguntando isso? Galera, é o seguinte. Esse tema, eu vou trabalhar com vocês alguns conceitos, alguns instrumentos que vocês vão utilizar para responder questões. Eu não vou trabalhar a história do Egito Antigo como essa sequência de fatos e tal, que a gente tem tradicionalmente, até encontra nos livros didáticos e tal, essa narrativa sobre a história do Antigo Egito.
que separa em partes a cultura e a economia, não sei o quê, enfim. Não vou trabalhar assim. Eu vou trabalhar com vocês conceitos mais gerais que explicam as relações sociais do Antigo Egito, que vocês podem aplicar para fazer a leitura de qualquer questão que apareça sobre esse tema. Por quê? Existem questões muito variadas que aparecem sobre esse tema. Às vezes aparece mostrando a relação de escravidão do Antigo Egito, a relação que os egípcios tinham com os camponeses, a relação que se tem os ritos funerários do Antigo Egípcio, os símbolos sociais dentro desses ritos funerários, né? E aí a gente tem tudo isso de maneira muito diversa nas questões. E aí eu prefiro apresentar para vocês instrumentos que vocês podem utilizar, lembrando sempre assim, a sociedade do Antigo Egito se organiza assim, assim, assim. Então, eu posso ler essa questão de determinada maneira, tá certo? Não vou tratar aqui coisas muito específicas. E aí eu vou começar com esse conceito básico que não serve só para o Egito, mas que ele é utilizado muito por egiptólogos, por pessoas que estudam a sociedade egípcia, que é do modo de produção asiático. Então, vamos lá. Novamente, modo de produção asiático. Desculpa, eu me perdi aqui. Eu fui abrir o caderno e me perdi. O modo de produção asiático, galera, é um conceito que ele é desenvolvido por um carinha alemão que depois foi para Inglaterra e levantou estudos sobre a formação e o modo de superação da sociedade capitalista. Nós estamos falando de Marx. Esse carinha que tem os objetivos dos estudos dele são de explicar a sociedade capitalista nas suas falhas e mostrar um caminho em direção à superação dessa sociedade. Ele, nesses estudos, ele busca origens para a sociedade capitalista. E aí ele vai estudar a organização feudal, ele vai estudar outros modos de produção que estão acontecendo ao mesmo tempo no mundo, ele vai ver outras sociedades além da inglesa, vai tentar estudar o Oriente como uma sociedade que ainda não é, ou que eu não lembro bem, que não se caracteriza como dentro do capitalismo. E ele desenvolve nesses estudos esse conceito do modo de produção asiático, que é um modo de produção que nem é o feudal e nem é o modo de produção capitalista, que são os dois, e nem é o mercantil, que são os modos de produção que se tinha até então, que ele está estudando, né? E aí depois, outra galera que a gente chama de marxista, que são as pessoas que estudam a partir de Marx, utilizam esse conceito do modo de produção asiático para estudar as sociedades antigas e desenvolvem esses conceitos que são o modo de produção aldeão e o modo de produção palatino, tá certo? E aplicam nos estudos das sociedades antigas, assim como nos estudos da sociedade egípcia, tá certo? Então, foi Marx que estudou o Egito desse jeito? Não, eu não estou falando a partir de Marx, eu estou falando a partir dos marxistas, que é essa galera que tem uma abordagem a partir dos estudos de Marx sobre a história, tá certo? Por que eu estou falando a partir deles? Porque é o modo mais tradicional, inclusive é o modo que você encontra nos livros didáticos e é o modo como a maioria dos egiptólogos começam seus estudos. A gente tem, por exemplo, o maior egiptólogo da atualidade, se ele ainda for vivo, não sei se ele ainda vive, que é Ciro Flammarion Cardoso, que foi um grande historiador marxista, um grande teórico da história, e depois que estudou os trabalhadores na Primeira República, estudou o movimento camponês, e depois ele vai se tornar um grande egiptólogo e estudar o Egito. Então ele é um grande marxista que estuda o Egito, tá certo?
E a gente tem muito isso nos estudos historiográficos sobre o Egito, e é por isso que a gente usa essa abordagem. E aí vamos lá. O que é esse modo de produção asiático? Elementos fundamentais para Marx. O que é que ele vai tentar buscar? Pronto. O que é que ele vai tentar buscar nas outras sociedades, nas sociedades que explicam, ou que ele vai tentar buscar características que se assimilam para tentar explicar como se chega à sociedade capitalista? A propriedade privada, o trabalho assalariado e o lucro. Esses são os três conceitos desenvolvidos por Marx que são a base para ele da sociedade capitalista. Há o conceito de propriedade privada, as pessoas são donas de algumas coisas, de trabalho assalariado, que gera a mais-valia, que é o lucro dos patrões. Então, da burguesia, né? Descrita por Marx. Então, são esses os conceitos essenciais para estudar o capitalismo segundo Marx. E ele vai aplicar, ele vai estudar esses conceitos em outras sociedades. Quando ele vai buscar como estão essas coisas em outras sociedades. Quando a gente parte para esses outros modos de produção, o modo de produção asiático, ele descreve duas características, que é o modo de produção aldeão e o modo de produção palatino. No modo de produção aldeão, não existe uma divisão de trabalho, a economia é de subsistência e há uma propriedade comunitária da terra. Lembram lá, quando a gente estava falando na última aula sobre o processo de sedentarização dos grupos humanos? Aí, esse processo, as pessoas ficam mais ligadas à terra e as relações sociais se complexizam de alguma forma. O que é que acontece? Essa terra que as pessoas estão ligadas primeiramente, que são grupos familiares que vão se ligar àquela terra, ela vai ter uma propriedade comunitária. Todo mundo trabalha na terra, então todo mundo é dono da terra, tá certo? E as pessoas trabalham na terra, produzem a partir da terra para sobreviver. A intenção única de sobrevivência. Então não há necessidade de uma divisão do trabalho, a não ser a divisão por gênero. Essa especificação, ela acontece, a de gênero, tá certo? O que é que vai ser o trabalho masculino e o trabalho feminino? Em alguns grupos, não vou dizer em todos os grupos, mas acontece. Agora, uma divisão tão específica do trabalho como a gente tem, por exemplo, hoje, não acontece no mesmo modelo nesse modo de produção aldeão. Todo mundo tem a responsabilidade de cuidar da terra e todo mundo vai, porque todo mundo vive daquela terra. Aí essas aldeias, elas começam a estabelecer relações entre si, que vão dar origem a algo mais complexo, que é o modo de produção palatino, que tem o palácio como centro social. O palácio que tem o papel de concentrar, transformar e redistribuir a produção da terra. E aí há uma divisão do trabalho. No modo de produção palatino, as pessoas têm os seus trabalhos específicos dentro e fora do palácio e não há necessidade apenas... a produção ela não serve apenas para a sobrevivência. Ela vai servir para ser concentrada dentro do palácio, vai servir ser transformada em algum objeto de valor dentro do palácio. E aí tem os artesanatos, tem a transformação, por exemplo, do trigo em pão, enfim. Essas transformações que acontecem do produto e a redistribuição do excedente. É o palácio que vai gerir essa produção e colocar onde tem mais para onde tem menos. Enfim, redistribuir o excedente, fazer algum comércio, enfim, tudo passa pelo palácio. Então, o palácio, e aí a figura social do rei, do líder, dentro desse palácio, né, é que vai coordenar essas relações. A relação, a troca, as trocas, as relações que acontecem entre o modo de produção aldeão e o modo de produção palatino é o que a gente chama de modo de produção asiático, tá certo? Não é como se fosse uma evolução. Eles acontecem quase que ao mesmo tempo. E aí vocês vão entender isso dentro do exemplo. Mas
eu quero agora que vocês me digam, até aqui, tudo bem, galera? Vocês compreendem esse conceito de modo de produção asiático, modo de produção aldeão e modo de produção palatino? Se alguém não entendeu alguma coisa, se alguém está achando que eu estou indo rápido demais, por favor, fale agora, porque a gente vai avançar, tá certo? Pode dizer também que eu volto. Se estiver tendo alguma dificuldade, eu volto. Professor, eu só perdi o conceito de aldeão. Você falou que o palácio era a produção ao redor dos palácios, e aldeão. O aldeão vai ser a produção o centro social é a relação com a terra, entende? Então, são essas famílias que vão produzir para a própria sobrevivência, tá certo? E há uma noção de propriedade comunitária da terra. Todo mundo que está ali, todo mundo que está ali naquele local, tem uma relação com aquele território, tá certo? E vai ser responsável por cuidar daquela terra, por produzir naquela terra para a própria sobrevivência. Tá certo? Isso vai ficar melhor exemplificado agora. Professor, tinha como você voltar lá no modo de produção, e agora esqueci, palatino? Eu não sei a parte de excedentes, redistribuição de excedentes, eu não entendi essa parte. Olha só, são 3 coisas, são 3 tarefas aí que ficam por parte do palácio. A concentração, transformação e redistribuição do excedente. Tá certo? Essas 3 coisas é o seguinte. O palácio ele vai concentrar a produção, ele vai guardar a produção, e ele também vai ser responsável por uma concentração de poder mesmo nas relações sociais, tá certo? Ele transforma essa produção em alguma coisa, ele coordena, e aí também a extração dessa produção por tributos, tá certo? Ele tributa essa produção, então ele atribui valor àquela produção, tá certo? E a redistribuição dos excedentes. O palácio é responsável pela coordenação dessa produção. Então, por exemplo, está faltando, sei lá, numa região produz mais milho, na outra produz mais arroz. Então, ele faz essa troca. Sobrou muito alimento e eu vou comercializar, eu vou fazer trocas com outros reinos, com outros grupos, ou entre as aldeias, enfim. Ele vai ser responsável por redistribuir, por cuidar desses excedentes da produção da terra. Olha só, é a relação desses 2 modos de produção que vão se chamar de modo de produção asiático. Tá certo? Um não exclui o outro. Não é um processo de evolução do modo de produção aldeão para o modo de produção palatino. Não. Um não exclui o outro. O que um faz é coordenar as atividades do outro. Mais ou menos. Um se relaciona com o outro. Vocês vão ver isso agora no exemplo do Egito. Mas eu posso seguir para o exemplo do Egito, para ver se vocês entendem melhor? Pode. Então, qualquer dúvida pode dizer que eu paro, tá certo? Vamos lá. O que a gente tem no Egito? De Nomos para o Grande Reino. Nomos são as aldeias do Egito, que estão aí no mapa. Esses pontinhos, esses triângulozinhos, são vários nomes. Tá certo? Os Nomos são as aldeias do Egito. Essas aldeias, galera, elas têm um modo de produção aldeão. Elas têm um comportamento que está ligado ali à terra e que está ligado a uma produção local. Por exemplo, nessas aldeias vai ter o artesanato. E esse a produção de artefatos, né? No sentido de produção de artefatos. Esses artesanatos, essa produção de artefatos vai ser muito mais para a própria sobrevivência na aldeia, vai ser instrumentos de trabalho, enfim. Mas esses nomos, eles percebem que há necessidade de se juntar por uma questão de
de defesa, de sobrevivência desses próprios nomos. Então eles se juntam em torno de um reino. E aí esse reino, que é o palácio, que vai ser exemplificado, né? Que vai ser simbolizado pelo palácio e por quem ocupa o palácio, que é o faraó, tá certo? É que vai coordenar essas relações. E aí continuam essas aldeias, continuam esses nomos, que são governos locais, que se relacionam diretamente com o governo do palácio, com o governo do faraó. E aí, dentro desse palácio, por exemplo, vai ter artesanato, vai ter a produção de artefatos, mas esses artefatos, as oficinas palacianas, vão produzir artefatos especializados, vão produzir coisas para os templos, vão produzir coisas para o próprio palácio. O palácio também tem terras, mas quem é que vai trabalhar nas terras do palácio? São pessoas que são chamadas para trabalhar, e depois eu vou explicar o que é isso. Pessoas que são chamadas para trabalhar dentro das terras do palácio. E aí a produção fica do palácio. Os nomos vão pagar, as aldeias, os nomos vão pagar tributos ao palácio. E o palácio é responsável por cuidar desses tributos, por redistribuir, enfim, por fazer essa gerência. Tá certo? Então tá aí. No Antigo Egito, a gente tem exatamente essa relação do modo de produção aldeão com o modo de produção palatino. Tá certo? Na existência de um governo central que coordena as aldeias. Que exerce o seu poder sobre as aldeias. Ele domina mesmo essas relações. O que é que acontece? Essas aldeias vivem separadas e há a unificação do Alto e Baixo Egito. De dois reinos que estavam separados se unificam em um só reino. Por questões de sobrevivência, por questões de proteção do próprio reino. Tá certo? E aí há o estabelecimento desse rei, dessa figura que é o faraó, que é um rei que está acima de qualquer coisa. Há o que se chama uma monarquia teocrática no Egito. Um modo de governo que é a monarquia teocrática. Vocês sabem me dizer, vocês conseguem me explicar o que é monarquia teocrática? Por favor. Alguém, galera? Monarquia teocrática. Vocês podem explicar o que é monarquia e o que é teocracia. Separado também. Mas se for junto é melhor ainda. Alguém consegue me explicar? Nenhum palpite? Então tá bom. Monarquia teocrática, galera, é quando a gente tem um rei, um poder central, certo? E aí esse rei, ele tem essa característica de ser de um poder hereditário, por isso é chamado de monarquia. De um rei que também é a figura religiosa por excelência, tá certo? Ele também tem a centralidade religiosa, tá certo? E ele vai, como é o nome? Ele vai desenvolver esse duplo papel de figura política e figura religiosa central, e ele tem essa imagem de enviado dos próprios deuses. Lá na Mesopotâmia, a gente também vê isso naquela introdução do Código de Hammurabi. Mas no Egito, o rei, o faraó, ele é visto como um deus. Inclusive, nos rituais funerários, ele tem a questão da pirâmide e tem a questão da mumificação, que é a crença de que o faraó vai voltar como humano, como no seu corpo, tá certo? Porque ele é um deus, portanto imortal. Tá certo? Então, a monarquia teocrática é porque a religião é o que explica, é o que dá base para o sistema monárquico do Egito. E aí, galera, a gente também entende isso dentro daquela noção que eu falei para vocês na aula passada, das relações sociais, que saem de uma relação de sangue, que são relações muito mais automáticas, muito mais diretas, para relações mais artificiais que ligadas ao sagrado. Mais artificiais no sentido de que elas acontecem aqui, no campo das ideias. Acontecem na cabeça.
tá certo? Por exemplo, a própria noção de ser brasileiro. Não existe uma materialidade do que é ser brasileiro. Existe essa ideia que nos une em ser brasileiro. Então, não existe, o que existe aí é a religião egípcia, essa cultura que cultua o faraó como um deus, tá certo? E aí, a relação entre aldeias e o poder central é exatamente essa de coordenação. O poder central domina as aldeias. Ele é o poder que vai estar acima de qualquer relação que possa acontecer dentro das aldeias, tá certo? Ele designa os seus líderes, os líderes locais dialogam com o poder central, que tem poder absoluto entre as aldeias, inclusive de propriedade. O que nas aldeias tem-se como uma propriedade comunitária da terra, todo mundo que está ali trabalha, para o poder central, não é isso. Para a cultura egípcia, há uma relação de que o poder central do Estado, o faraó, ele é dono de tudo, inclusive da terra, inclusive das pessoas que estão sobre a terra, dos animais, enfim. Ele é dono daquilo tudo, não só do que está dentro do palácio. Tá certo? Então é essa relação que está aqui, que se coloca no Egito entre aldeias e o poder central. Tem uma questão dentro disso, que é como é que se designa esse poder central e como é que se forma essa nobreza em torno do poder central, esses líderes locais. Esses líderes locais, galera, eles vão ser as pessoas que estão nessas aldeias há mais tempo, localizadas nessas aldeias há mais tempo, que tem mais terra, que tem mais produção dentro dessas aldeias, tá certo? E aí eles vão ser colocados como líderes dentro dessa organização de poder central. Vai ser colocado como nobreza, tá certo? Então, nessa relação, é importante vocês perceberem que há um poder estatal, há um poder do Estado, que vai ser colocado através da corvéia, que vai ser colocado através até da violência mesmo, enfim, mas que tem o domínio sobre tudo, e há esse poder camponês, há essas relações camponesas que se relacionam, que são as unidades domésticas, que se relacionam mais diretamente com a terra, que tem uma noção de comunidade, que tem costumes próprios em cada comunidade, mas que de forma alguma ataca esse poder central, que de forma alguma pretende uma separação ou que pretende uma superação desse poder central, tá certo? Então é isso. Até aqui tudo bem? Agora deu para entender melhor esse modo de produção aldeão, modo de produção palatino, essa relação entre aldeias e poder central no Antigo Egito. Posso seguir? Qualquer dúvida pode dizer, viu? Eu vou seguir mais para frente aqui para eu mostrar para vocês um negócio, que é a pirâmide. A representação mais clássica das camadas sociais do Antigo Egito. Essas camadas sociais só dá certo, elas só acontecem dessa forma, porque tem um poder central que coordena todas as relações. E porque se aceita que o faraó está ali em cima, coordenando todas as relações. Então não tem uma mobilidade social dentro dessa pirâmide. Principalmente também, outra coisa que influencia nisso é a falta de propriedade privada. Porque, observe, tem duas relações com a propriedade. A relação que o Estado tem com a propriedade, que aí ele é dono de tudo, né? Ele é dono de todas as coisas, o faraó é dono de todas as coisas, e a relação que os camponeses têm com a propriedade, que é a propriedade da terra. Eles podem trabalhar naquela terra. De qualquer jeito, são propriedades que são muito comunitárias, são gerais, entende?
Não há uma propriedade privada. Não dá para desenvolver uma riqueza sua que possibilite uma mobilidade social. Entende? Então, há sempre essa exemplificação da pirâmide social do Antigo Egito com uma pirâmide muito bem dividida e estática, que não permite a mobilidade social. Tá certo? E aí, galera, eu tenho uma fonte para vocês, para a gente entrar numa discussão sobre o trabalho e para vocês observarem como é que essas relações entre Estado, entre o poder central e os trabalhadores acontecem. Olha só. Em 1152 a.C., no reinado de Ramsés III, trabalhadores recusaram-se a continuar uma obra. Revoltados, artesãos sentaram-se em frente ao templo e gritaram que não voltariam ao trabalho enquanto suas reivindicações não fossem atendidas. Não temos roupa, não temos azeite, não temos nada que comer. Escreva ao faraó, comunique o que se passa ao nosso soberano. Escreva também ao governador, que é o nosso superior, a fim de que nos mande fornecer o que nos sustenta. Esse trecho é tirado do livro de Rosemarie Hagen e de Ranier Hagen, Egito, Pessoas, Deuses e Faraós. E aí é um trecho de uma fonte sobre uma reivindicação, né, que está sendo colocada aí nesse texto. O que é que está acontecendo nessa fonte? Vamos primeiro fazer essa leitura bem básica juntos sobre a fonte, porque eu quero que vocês se acostumem a fazer essa leitura, se acostumem a fazer essas perguntas, tá certo? Porque vocês vão separar com fontes e essas perguntas têm que ser automáticas na cabeça de vocês. Então vamos lá, fazer essa leitura bem básica juntos. Então, por favor, me respondam. O que é que está acontecendo na fonte? Qual é a situação? Alguém? É um protesto, é um protesto dos artesãos sobre reivindicando o que eles não tinham, nem o que se sustentar. Então, eles estavam em frente ao palácio para fazer o soberano providencial que sustentasse eles. Ok. Então, olha só. Um protesto. Mas quem está fazendo esse protesto são artesãos? Pronto. São artesãos. Então, você já respondeu quem está aí no texto. Quando é que esse protesto acontece? 1152 a.C. No reinado de Ramsés III. Pronto. Onde acontece em frente a um templo, né? A colega também já falou. E por que acontece? Porque por condições de subsistência, a colega também já falou. Enfim, eu quero que vocês se acostumem com essas perguntas, tá certo? Sempre que eu trouxer uma fonte, são essas primeiras perguntas que eu vou fazer, porque essas perguntas têm que se tornar automáticas na cabeça de vocês. Quando vocês forem lendo, vocês já irem respondendo essas perguntas. Para poder responder uma pergunta bem mais complexa que vai aparecer depois. A pergunta que eu trago aqui para discutir sobre essa fonte é o seguinte: como as noções de direito e dever são usadas por diferentes grupos sociais? Olha só, o que eu quero entender aqui é como é que essas relações são utilizadas a favor ou contra de um grupo social que está aí nessa fonte, tá certo? Como é que eles usam as noções de direito e dever dentro da sociedade egípcia? E aí, o que vocês têm a me dizer sobre isso? O que vocês conseguem pensar sobre isso? O que acontece, galera, é o seguinte. A gente tem aí uma situação de greve, né, entre os trabalhadores, mas percebam que essa greve ela é para garantir a subsistência do grupo, tá certo? Em nenhum momento os trabalhadores falam de mudança da ordem social.
eles não querem deixar de trabalhar. Eles não querem deixar de cumprir a sua obrigação, o seu dever. Eles querem o que lhe é de direito. Então, mesmo dentro de uma sociedade completamente estratificada e estática, muitas vezes descrita como estática, como é o exemplo do Egito, tá certo? Os trabalhadores conseguem agenciar esses mesmos costumes, conseguem usar esses mesmos costumes que dizem, você está abaixo nessas relações, eles conseguem usar esses mesmos costumes para reivindicar os seus direitos. Então, eles usam essas noções de direito e dever a seu favor para poder garantir a sua sobrevivência. Eles não querem o fim do sistema social que está posto no Egito. Eles não querem o fim dessas relações. O que eles querem é sobreviver dentro dessa ordem. Tá certo? E aí eles, inclusive, reconhecem o dever e o poder dessa ordem. Eles falam, escreva ao faraó, comunique o que se passa ao nosso soberano. Escreva também ao governador, que é o nosso superior. Eles não questionam a ordem de maneira alguma. O que eles querem é sobreviver dentro dessa ordem. Tá certo? Então, essas noções de direito e noções de dever, elas vão ser sempre colocadas, mesmo nos costumes mais tradicionais, digamos assim, mais fixos, mais estáticos, mais conservadores, essas noções de direitos e dever vão ser agenciadas por diferentes grupos sociais para poder garantir a sua sobrevivência ou o seu poder. Eu poderia trazer aqui um exemplo de como é que o faraó exerce o seu poder, mas eu prefiro trazer um exemplo de como é que os trabalhadores conseguem utilizar esses costumes para poder sobreviver dentro da sociedade egípcia. Tá certo? E aí, a gente tem uma relação de trabalho que é muito específica da sociedade egípcia e que a gente vai entender melhor agora. Eu falei para vocês que não existe propriedade privada no Antigo Egito, mas mesmo assim existe escravidão. Eu quero que vocês me expliquem o que é que vocês entendem primeiro por escravo. Quando eu falo a palavra escravo, o que é que vocês entendem? Quais são as imagens que vêm na cabeça de vocês? Que trabalha sem ser pago. Trabalho uma sem pessoa ser pago, né? trabalha, Trabalho sem remuneração. Mas o quê? Que trabalha em condições precárias. Condições precárias de trabalho. Mas o quê? Vocês fazem alguma relação entre escravidão e raça? A cor, né? Principalmente a cor. Principalmente a cor, né, professor? Porque naquela época. É, mais ou menos isso. Porque naquela época, né, até hoje em dia ainda é muito isso, né? Principalmente a cor. A renda também conta muito. E eu acho que naquela época o que fazia os brancos, a grande maioria dos brancos, ganhar dinheiro e ter o seu lucro era com a escravidão. Era a venda de escravo, era o trabalho escravo, era a mão de obra deles, era tudo isso. Tá, entendi. Pessoal, não é nada específico, tá, amor? Não leva para vocês. É o que eu quero que vocês todos, que é um costume que nós temos em geral, todo mundo tem, inclusive eu, comecem a questionar algumas expressões como naquela época, antigamente, porque isso quer dizer qualquer tempo. Pode ser ontem, como pode ser há 20 mil anos atrás. Quando você fala naquela época, você está falando de que tempo? Você está falando desse mundo antigo ou da colonização brasileira, por exemplo? Do tempo antigo, né? E também da colonização brasileira, principalmente da colonização brasileira. Tá certo, pronto. Então, quando a gente for falar assim, tenta buscar esses exemplos. Mas tudo bem, agora eu entendi. Tá certo? Ok. São essas noções de escravo, vocês fazem uma relação. Antes,
eu vou voltar aqui para vocês me responderem uma pergunta. Esses trabalhadores aqui, eles são escravos? Dessa situação que está na fonte, eles são escravos? Não, eles são artesãos. Mas eles estão em uma situação precária de sobrevivência, não é? Sim. Mas mesmo assim eles não são escravos, são artesãos. Porque vocês falaram que escravos são trabalhadores em situações precárias de sobrevivência. Vamos guardar isso aí. Essas questões. Primeiro, galera, eu vou fazer algumas diferenciações aqui sobre essa questão da raça. Nós, brasileiros, não é segredo para ninguém, nós temos um histórico, né, de um país que foi fundado na escravidão, né, que tem essa relação com a escravidão como uma relação muito violenta, e a escravidão do Brasil que se deu sobre dois povos, que é os indígenas e o povo africano. De qualquer jeito, tanto em relação aos indígenas quanto em relação ao povo africano, há uma relação de raça com a escravidão. E foi-se utilizado a prerrogativa racial para explicar essa escravidão durante a colonização. Tá certo? Mas a escravidão em si, ela é uma prática que acontece desde o início, e aí vou matar uns 50 historiadores falando isso, mas assim, desde os tempos mais antigos, entendeu? Desde o início da humanidade, mas desde as primeiras civilizações, já as civilizações mais antigas, a gente encontra vestígios de relação de escravidão, tá certo? De pessoas que são resumidas à situação de escravidão, tá certo? Mas isso não tem a ver com raça na antiguidade. Isso tem a ver com outras coisas, mas não necessariamente raça. Não há um conceito de cor para poder diferenciar o que é escravo, o que é livre. Tá certo? E aí essa questão das condições precárias e do trabalho obrigado são características, sim, das relações de escravidão. É um trabalho compulsório e pode-se dar em situações precárias, tá? Mas também não resume situações precárias ou o trabalho compulsório no Antigo Egito não resume a escravidão. Primeiro, a gente tem que fazer uma diferenciação básica entre relação social e condição jurídica. Por quê? Você pode ser socialmente visto como escravo no Antigo Egito, mas manter uma condição jurídica de igualdade com pessoas livres. Ser visto pelo Estado da mesma forma como pessoas livres. Ou ao contrário. Tá certo? No Brasil, por exemplo, na escravidão da colonização, nesse outro tempo, a gente tem a relação social e as condições jurídicas, elas são igualadas. O escravo não responde juridicamente por ele. Quem responde é o dono. Porque ele tem a condição jurídica de escravo. Tá certo? Na Grécia, por exemplo, na Grécia ou em Roma? Ô, meu pai. Eu acho que é na Grécia. Vou dizer aqui que é na Grécia, porque eu acho que é na Grécia. Mas na Grécia, por exemplo, o escravo podia se libertar e ele ainda ia ser ligado ao seu dono pelo resto da vida, porque o seu dono ia responder juridicamente por ele não poderia ter propriedade, a propriedade é no nome do dono, enfim. Então, mesmo que ele seja visto como um homem livre, nas suas relações sociais, juridicamente ele é visto como escravo em outras sociedades. Na sociedade egípcia, não. Essas coisas são diferentes, tá certo? Então, o que é que leva à condição social de escravo no Antigo Egito? A dívida, a guerra e o não cumprimento da corvéia. E aí,
vocês têm essa questão da etnia, da cor na escravidão. Como a gente também tem escravidão por dívida, escravidão por guerra, que a gente pode guerrear com povos que sejam da mesma cor que a gente, que sejam do mesmo grupo étnico, enfim. Como a gente tem essas relações, então a escravidão ela não é por uma questão de raça. Você não é escravizado por ser negro, por exemplo. Você é escravizado porque você tem uma dívida, porque você foi preso de guerra, ou porque você não cumpriu a corveia. E aí tem essa questão da corveia, que é uma coisa específica do Egito, ela só acontece no Egito, e ela também é trabalho compulsório. E aí a gente tem aquele exemplo lá da fonte, tá certo? E a gente tem outros exemplos, em que essa questão que vocês falaram, né? Escravo é uma pessoa que trabalha obrigada, é uma pessoa que não tem condições de sobrevivência. Mas no Egito a gente tinha pessoas que trabalhavam obrigadas e que podem ter situações precárias de sobrevivência nesse trabalho, que não são escravos. Que são pessoas livres cumprindo a corveia. A corveia é um trabalho compulsório exigido pelo faraó aos seus súditos, conforme as necessidades julgadas pelo faraó. O que é que a gente tem? A gente tem que o Estado, representado nesse momento pelo faraó, ele é dono de absolutamente tudo, lembram? Inclusive dos seres humanos. Todo mundo é dono o Estado é dono de todo mundo. Então, no momento em que o faraó achar necessário usar da sua força de trabalho, você vai cumprir a corveia. Lembra que eu falei que os palácios têm suas terras? Quem é que vai trabalhar nas terras do palácio? Além dos escravos do próprio palácio, ele pode chamar camponeses para trabalhar um tempo, durante 3 meses. Os camponeses vão trabalhar dentro daquelas terras do palácio. Eles não vão trabalhar as terras da sua aldeia. Eles vão trabalhar as terras do palácio. Ou então, sei lá, eu sou um homem que vive numa aldeia, tá certo? E aí o faraó vai construir uma barragem próxima à minha aldeia. Então eu vou ser chamado para trabalhar nessa barragem. Eu não posso me negar a esse trabalho. É um trabalho compulsório, exigido pelo faraó aos seus súditos conforme as necessidades. Inclusive para a guerra, para o exército, também vai ter aí a sua taxa, a sua quantidade de corveia real para o trabalho no exército, enfim. O não cumprimento dessa corveia é que lhe reduz a condição de escravo. Então você pode ter uma condição de escravo sendo socialmente livre. Ou o contrário. Essas relações não estão imbricadas, elas não estão juntas e elas não são tão fixas assim como a gente vê em outras sociedades ou como a gente tem o exemplo mais próximo nosso, que é a própria história do Brasil, né? E aí a gente tem muitas vezes essa imagem do escravo fixa como uma pessoa negra e a imagem da pessoa negra como escravo, né? Que está aí ligada a essa história do Brasil, que é uma história violenta de escravidão e de roubo. E aí a gente sempre evoca essas mesmas imagens, tá certo? Mas na sociedade antiga, galera, no Egito Antigo principalmente, essas relações são bem mais complexas. Elas acontecem de outras formas, tá certo? Então, quando a gente fala de escravidão no Antigo Egito, a gente está falando de uma escravidão que não tem relação com a propriedade privada, porque não existe a propriedade privada, tá certo? Mas existe a propriedade do Estado. O Estado detentor de todas as coisas e mantenedor, ele faz a manutenção, ele faz a coordenação de todas as relações sociais. Então ele pode ali exigir o trabalho e ele tem os seus escravos, tá certo? Até aqui tudo bem? Entenderam? Alguma dúvida sobre escravidão no Antigo Egito? Nenhuma dúvida, né?
Então é isso, galera. Olha só, o que vocês. Vamos retornar aqui o que vocês têm que lembrar dessa aula do Antigo Egito. O modo de produção asiático, como é que se dá essa relação entre aldeia e poder central, tá certo? Essa aldeia que vive para sobrevivência, mas que aceita um poder central, o modo de produção palatino, que é um poder coordenador de todas as coisas e dono de todas as coisas, tá certo? Essas relações de trabalho, essa imagem do faraó como poder absoluto, tá certo? E essas relações de trabalho que aceitam o trabalho obrigado, o trabalho compulsório, mas que não é necessariamente escravidão. Então, nem todo servo é escravo, nem todo escravo é servo no Antigo Egito. Tá certo? Continue, Bruna. O pessoal duvida porque Bruno está fazendo uma pergunta no chat, tá certo? Então eu vou. É que eu não entendi porque ficou só propriedade privada, professor, em elementos fundamentais, já que o senhor já repetiu várias vezes que não existe. Pronto, eu vou, inclusive, uma limitação que tem nesse slide, e obrigado por perguntar isso, mas eu vou colocar elementos fundamentais do capitalismo. Esses elementos fundamentais é do capitalismo para Marx. É o que ele vai buscar nas outras sociedades. Tá certo? Não é que ele encontre nas outras sociedades. É o que ele vai buscar. Então, por exemplo, na sociedade egípcia, a gente não tem propriedade privada. O trabalho não se dá por uma relação de salário, o que não gera lucro para o indivíduo. Tá certo? Então ele vai buscar, na verdade, como está os elementos fundamentais das sociedades para Marx. Ele vai buscar como é a propriedade nessas sociedades, como se dá as relações de trabalho e como se dá as relações de econômica, as trocas econômicas nessas sociedades. E aí ele vai encontrar esses diversos modos de produção. E ele encontra. Aí os marxistas colocam que no mundo antigo não há um trabalho, no Egito Antigo, não há um trabalho assalariado, não tem uma divisão de trabalho, não há uma propriedade privada, a propriedade é do palácio, a propriedade é do Estado. Não há essa noção de lucro, porque a economia é de subsistência, a economia é para a sobrevivência das próprias aldeias e para a manutenção do palácio. Entende? Então, esses três elementos fundamentais que eu estou colocando aqui são três elementos fundamentais para Marx que ele busca nos seus estudos, tá certo? E são os três elementos do capitalismo. Quando a gente vai para outros modos de produção, a gente encontra esses elementos de propriedade, trabalho e economia em outro modo, tá certo? Com outras características. Que é por isso que não recebe o mesmo nome. Porque se a gente tivesse propriedade privada, trabalho assalariado e lucro, seria capitalismo. Como a gente tem outras formas dessas coisas, desses conceitos, a gente tem um modo de produção asiático. A gente tem outro modo de produção. Poderia ser o modo de produção feudal, o modo de produção mercantil, o modo de produção escravagista, que também é uma diferença, por exemplo, da colonização, é que a escravidão, que antes era algo comum em todas as sociedades, se torna um modo de produção. Se torna um modelo econômico. Entende? Então, são essas diferenciações que a gente tem, mas esses elementos fundamentais, o que eu me refiro, são os elementos fundamentais buscados por Marx. Então, é isso. Mais alguma dúvida quanto a isso? Ou quanto a qualquer coisa da aula de hoje? Todo mundo entendido? 50. Como é? Alguém abriu o microfone, mas eu não consegui escutar.
Então tá bom. Então vou parar por aqui. Galera, eu vou disponibilizar esse slide, tá certo? Vou lembrar de anotar esses problemas que tem no slide para poder explicar melhor para vocês estudarem. E vou disponibilizar o vídeo dessa aula e vou tentar fazer isso ainda hoje. Tá certo? Então, se alguém perguntar, vocês dizem que eu vou tentar fazer isso ainda hoje. Não garanto, mas todos os meus esforços estarão centrados nesse sentido. Ok? Obrigado por hoje. Por hoje é só. Até próxima segunda. Um beijo e um queijo para todo mundo.